amantes de literatura, tudo bem com vocês? Somos o canal Entregar o Ouro, um canal que foi criado pelos alunos Ana Clara, Diego, Renan e Vitor. Somos do terceiro ano de Mecatrônica do Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, com o objetivo de fazermos as publicações das resenhas dos livros que fomos orientados a ler pela professora Gema. Neste vídeo vamos apresentar a vocês a resenha do livro Memórias de um Sargento de Milícias. Como dissemos, a obra se chama Memórias de um Sargento de Milícias, tendo sido publicada em forma de folhetim durante os anos de 1852 e 1853, pelo Dr. Manuel Antônio de Almeida. Manuel nasceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro de 1831, e veio a falecer no dia 28 de novembro de 1861. Além de escritor, também atuava como médico e professor. A história se passa no período em que Dom João VI e sua corte estiveram no Brasil, entre 1808 e 1821. Se trata de um enredo que traz um romance de humor popular, explorando personagens característicos da sociedade do Rio de Janeiro no século XIX. A escola literária do livro é uma mistura entre romantismo e realismo. Pode ser chamado de romance de costumes, pois é o retrato dos costumes de uma sociedade. Igualmente, os personagens de classes baixas, que tinham posições secundárias, ganharam nesta obra o protagonismo, formando o núcleo central da história, né? Isso recebe o nome de carnavalização. O que mantém o livro enquadrado. Em romances são retratados dos costumes, o final feliz, os personagens agindo por impulso, a sucessão de aventuras e histórias de amor. Bem, pessoal, a história é narrada em forma de memórias por Leonardo, o protagonista, que narra sua própria vida desde a infância até a vida adulta. Leonardo é um rapaz pobre que vive com seu padrinho, uma figura muito importante na obra, além de conviver também com sua madrinha, pois foi expulso de casa pelo pai, que se chama Leonardo Pataca, e abandonado pela mãe chamada Maria da Hortaliça. Ele cresce em um ambiente marcado pela falta de estrutura familiar e pelos problemas sociais da época. No decorrer da narrativa, Leonardo passa por várias situações e encontros com diferentes personagens. Ele se torna uma figura central em uma série de incidentes e eventos peculiares, nos quais a malandragem, o jeitinho brasileiro e o humor são elementos importantes. O sargento de milícias é um personagem secundário, mas emblemático, que representa a figura do bom malandro do Rio de Janeiro da época. O romance retrata as peripécias, as artimanhas e as aventuras de Leonardo, que vai da infância travessa à vida adulta, sempre envolvido em situações inusitadas. Ele se apaixona por Luizinha, uma moça de família respeitável, mas suas intenções são postas à prova pela interferência de outros personagens e por suas próprias circunstâncias. Ao longo da narrativa, Memórias de um Sargento de Milícias apresenta um retrato vivo da sociedade da época, com suas contradições, hipocrisias e diversidades. O romance é conhecido por sua linguagem coloquial bem-humorada, além de abordar questões sociais e culturais do período, como a influência das classes sociais, a corrupção e a busca pela ascensão social. No final, Leonardo amadurece e, mesmo enfrentando diversos obstáculos, consegue encontrar seu lugar na sociedade e conquistar a sua amada. A obra é considerada uma das mais importantes do romantismo brasileiro, um retrato vivo da vida cotidiana do Brasil no século XIX. Sendo um livro da primeira geração do romantismo, a obra de Manuel Antônio de Almeida possui uma estrutura diferente de obras do mesmo estilo literário, tendo sua narrativa focada na população mais pobre e necessitada do Rio de Janeiro, e também no protagonista, que poderia ser considerado um anti-herói, pela sua maneira antiética de agir em alguns momentos. Nesse sentido, a obra se destaca em relação às outras obras da época porque não segue o padrão de idealizar a pátria e de mostrar somente o lado das pessoas de classe alta, da aristocracia. Além disso, a narrativa da história é feita de uma maneira mais direta, menos sentimental, ela faz uso de uma linguagem coloquial, oralizada, mais descontraída e irônica. E a narrativa é feita dessa forma porque busca se aproximar da maneira que as pessoas da época falavam, da sua forma mais natural. Por esse motivo, a linguagem utilizada é mais simples e direta. Uma característica pontual do livro é a figura de um agregado.
É recorrente nos livros de romance do século XIX no Brasil que o indivíduo não é da família, mas ele age como fosse. O livro retrata uma sociedade de favores, em que todos devem, cobram favores e dão sempre um jeitinho para acertar as coisas. É necessário frisar que os personagens não são nada maniqueístas, ou seja, bons ou ruins. São caracterizados pelos extremos típicos do romantismo, né? A construção dos personagens segue o modelo do realismo. Os personagens complexos, profundos, né? E que são humanos mesmo, chamados de anti-heróis. Todo mundo meio que tenta sobreviver. Um fato muito interessante, que é o primeiro livro da literatura brasileira que aborda as camadas mais pobres da sociedade, como detalhes e o protagonismo dessa classe social. Pela primeira vez usa o vocabulário popular. Um episódio, dada uma narrativa muito original que eu achei, ele está contando um determinado fato da história e, de repente, ele faz observações, né? Por exemplo, a Luizinha, então, ele fala que ela vive mal com o marido, que a maltrata, mas em conjuntura, ele diz que a vida da Luizinha depois de casada representa com fidelidade a vida do maior número de moças, né, que então eram casadas. Então ele generaliza dizendo que a maioria das moças do Rio eram casadas e eram também maltratadas, né, que na época era tido como algo normal, normalizado. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem um like, se inscrevem no canal, ativem o sininho. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto.